Pessoal, dando continuidade agora à análise do depoimento do hacker de Araraquara, no caso da CPMI do dia 8 de janeiro, muita coisa aqui a gente tem que trazer ainda, tá? Então, não esquece de curtir, compartilhar, vamos direto para a matéria, porque tem muita coisa e eu não quero tomar seu tempo nesse editorial. Após CPI, Walter Delgatti vai prestar novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. O hacker já havia falado na Polícia Federal na última quarta-feira, mas após declarações da CPMI de 8 de janeiro foi convocado novamente para se explicar. Afinal, divergência total. A fonte dessa matéria é o Metrópolis, eu sempre vou citar a fonte para vocês. Eu falei para vocês que eu não vi um pingo, mas nada de credibilidade nesse depoimento do hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. Sabe? Tudo muito bem ensaiado, a primeira fala dele, aquela história para comover. Quando a gente estuda marketing digital, e principalmente a gente que trabalha com política, trabalha com o mercado internacional, igual a minha formação é nessa, você vê a questão do storytelling, ou seja, de como que você vai entrar e trazer uma narrativa. Ele já começou muito, sabe? Muito decoradinho, termo por termo, o que ia ser dito ou não, orientação da assessoria do Lula, orientação de um advogado lulista que escreveu a biografia do Lula. Eu falei, olha, não estou vendo credibilidade nenhuma. E agora, depois que eu falei sobre isso, vem essa matéria do Metrópolis aqui dizendo, cheio de contradição entre o depoimento da Polícia Federal e o depoimento que ele prestou na CPMI. E aí, ele já está preso, mas aqui vai rolar uma prisão para ele. Ou ele mentiu na CPMI, ou ele mentiu para a Polícia Federal, porque contradição uma atrás da outra. E aí, essa questão do hacker de Araraquara está chamando a atenção, por quê? Porque da forma que estão tentando vincular com toda certeza esse hacker, uma figura, sabe, sem a menor credibilidade, uma figura que, infelizmente, acabou com a Lava Jato, que era um símbolo de combate à corrupção, e trouxe todos os corruptos de volta. É um cara que, sabe, é um cara que é responsável pelo que a gente vive hoje. É fato. E aí, é indiscutível falar da Carla Zambelli. Por quê? Porque como que essa figura chegou até o Bolsonaro? A Carla Zambelli. Hoje eu estava assistindo a Jovem Pan, e José Maria Trindade, mas o que ele teceu de críticas a Zambelli não está no gibi, tá? Ele falou o seguinte, olha, já vou falar da Zambelli aqui. Como que pode uma pessoa como a Carla Zambelli agir de tal postura? Já basta o fato dela ter pego a arma e sair correndo atrás de uma pessoa dias antes do pleito eleitoral. E é lógico que isso prejudicou o Bolsonaro sem precedentes como isso prejudicou. E agora ela vem com esse hacker, que é uma figura amplamente de esquerda, uma figura totalmente sem credibilidade, e vem e coloca esse ser junto ao Bolsonaro. E aí, as críticas que a Jovem Pan fez hoje, eu achei muito interessante. Olha, vamos lembrar que a Zambelli veio de um movimento de esquerda. Ou ela se encantou pela direita e resolveu ser direita depois, ou ela sempre esteve na esquerda e estava ali infiltrada. Porque o que ela fez contra a direita agora, com essa questão do hacker, não tem precedente. E a Carla Zambelli pode ser uma das responsáveis pela prisão do Bolsonaro, trazendo esse cara, esse hacker aí para o lado do Bolsonaro. E realmente, a situação tá caótica depois desse depoimento aí, um depoimento que, sinceramente, foi deplorável. E aí, a Carla Zambelli está internada em hospital de Brasília, né? Segundo a assessoria, o diagnóstico é de diverculite e a deputada federal foi hospitalizada na terça-feira, dia 15, o quadro de saúde permanece estável. Desejo melhoras a Carla Zambelli e vou te falar, se ela está hospitalizada depois desse depoimento do hacker aí, mais grave ainda, né? Situação grave. Mas vamos lá. Eu acompanhei todo o depoimento do hacker. Só valeu a pena ter assistido de manhã, porque depois do almoço foi deplorável, porque de manhã foi só a turminha da esquerda.
Só a turma da esquerda, e ele respondeu todo mundo tudo do jeitinho que eles queriam. Foi Bolsonaro? Foi. Bolsonaro, ele tem pacto com alienígenas da cabeça de lobo e pé de abóbora? Tem, é o Bolsonaro que fez isso. Então tudo que era contra o Bolsonaro, eles falavam, e o hacker, não, é assim. Na hora que a direita foi falar, não, vou ficar em silêncio. Vou ficar em silêncio, não vou falar nada. Sabe? Foi feio. Só que aí teve um ponto que chamou a atenção, tá? O Ricardo Arruda trouxe a postagem, a gente até cortou o pedaço que eu ia trazer para vocês. Olha só, acho que o único que conseguiu extrair coisas importantes do comentário do hacker Delgatti aqui foi o Arthur Maia. O Arthur Maia começou a elogiar, nossa, você é muito inteligente, que pena que você foi pro lado da criminalidade, mas você... o depoimento seu foi um show à parte, porque você é muito inteligente, e foi adoçando ele. E isso é uma técnica muito interessante em interrogatórios. E aí, eu vou colocar esse trecho que aí não agradou a esquerda. Ah, mas não agradou a esquerda nem um pouquinho e complica um pouquinho. Assiste aqui comigo. Mas para mim eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte ele é feito pelos funcionários do TSE. É apenas um código-fonte que é colocado e esse único código-fonte ele vai para todas as urnas do Brasil ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitada a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. Então, essa informação é importante. Eu mesmo não tinha conhecimento dessa informação, que é um código-fonte só. E aí, esse código-fonte, ele vem preparado para você incluir, e aí em cada cidade é que é incluído os candidatos que vão participar da eleição. Então, ou seja, tem uma alteração, tem alguém que mexe nesse período para inserir aí os candidatos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Vocês viram o que ele falou aqui, né? Então, notoriamente, ele questiona aqui, caso haja uma pessoa mal intencionada, falou, olha, é como se fossem os ingredientes do bolo. Um programador pode deixar uma surpresinha ali que é o veneno. E é isso. Eu sei programar, eu aprendi a programar também aprendi por conta. Eu sei muito bem como funciona um sistema. O sistema você pode colocar ali o malware, o vírus que você quiser, o sistema que você quiser e pode deixar o veneno no meio do bolo, no meio do ingrediente. Tá certo o que o Walter Delgatti falou aqui. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Na cidade não pode, é no TSE. Mas não. E no TSE é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior e que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas na cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia... Então aqui ele foi muito claro, caso haja alguém mal intencionado no TSE, e é lógico, isso aqui não precisa nem de um hacker para falar isso aqui, porque funciona assim.
Na edição de um código-fonte, precisa de um programador. Um código não se programa sozinho. E é lógico, para que aconteça algo, é necessário que haja uma má intenção, uma vontade daquele criador daquele código, e uma vez que aquele código não é acessado pela internet, depois não tem como mudar. Tá? Não tem, se você não tem acesso, como é que você vai mudar alguma coisa se você não tem acesso? E aí, segundo o Walter Delgatti, que trouxe aqui o depoimento e falou para o Arthur Maia, só se houver a falta de intenção daquele pessoal, ou seja, má intenção deles, que queiram criar um código para escolher da forma que eles melhor entenderem. Nos respondeu, imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, se eu tenho ideia de como seja? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. E em 98 ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98 ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França. Eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes caso ele tenha essa má intenção. Eu entendi. Mas hoje isso não é mais feito por uma pessoa só. Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra um personagem de um filme. Um filme que é Prenda-me se for capaz, que é uma história. E aqui o Arthur Maia, adoçando ele para que ele fale mais, eu achei interessante a estratégia do Arthur Maia. É real de um sujeito que era um falsário e acaba se transformando em agente da CIA, que foi no cinema interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? O senhor me lembra essa pessoa aí que no fim ele ajuda os Estados Unidos, ajuda o governo americano a se defender. Eu espero que o senhor compense o que errou até agora, que errar é humano, ajudando o Brasil. E dentro dessa linha eu queria lhe perguntar uma coisa para encerrar aqui minha fala. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, está claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu ache que houve nenhuma fraude, eu quero deixar muito claro aqui que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Mas qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Para técnica, isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código. E após estudos e análises, eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Então não seria possível, por exemplo, se a urna imprimir o voto, que haja um voto votado e outro impresso diferente? Não, porque a pessoa vota e sai o voto. E ela tem a opção de descartar ou jogar no baú. Entendi. Perfeitamente. Muito obrigado. Presidente, E aí, foi esse um trecho bem importante do depoimento. Como disse o Arthur Maia, não que se esteja questionando aqui o resultado, né? Hoje é crime dos mais graves questionar esse resultado. Mas a grande questão é que o hacker aqui falou que a única forma é o voto impresso. E aí, o próprio Lupe do PDT, que deu entrada na ação e tornou Bolsonaro inelegível, também falava sobre essa questão. Só que aqui é interessante, e aqui o que eu estou trazendo aqui é o parecer jurídico, eu estou fazendo uma análise aqui só, tá? Então não me tomem qualquer ponderação em relação a isso aqui. Mas quando o STF deu a decisão contra o voto impresso, ele utilizou como argumento, como base, o princípio do não entrecheiramento. A palavra é isso aí, para não virar trincheira, tá? Ou seja, o que ele quis dizer? Ele falou o seguinte, olha, seria um retrocesso muito grande, o
custo era muito alto, o gasto é muito alto, então por isso o TSE opta em não fornecer o voto impresso. E aqui, se for dar credibilidade para que o hacker falou, esse é um ponto que talvez o TSE tenha aqui refazer uma análise aqui, se for dar credibilidade ao que foi dito. Então, achei muito interessante esse ponto. Depois daí, não teve muita credibilidade, não teve muito o que expor aqui, tá bom? O que você achou desse ponto aqui? O que você achou dessa fala do hacker? Coloca no comentário aqui, é importante, e o que a gente está fazendo é só um papel de repassar aqui para vocês entendam um pouco mais a política brasileira, como ela é, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.